Olá, ouvintes! Espero que estejam curtindo nossa jornada por Helena, de Machado de Assis. Hoje convido vocês a se juntarem a mim para o 5º capítulo desta envolvente história. Preparem-se para novas emoções. E não se esqueçam de deixar seus comentários, curtir o episódio e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Desde já, agradeço e desejo a todos uma boa leitura. Capítulo 5. Por esse tempo, resolveu Estácio dar um passo decisivo. Ligado por amor à filha de Camargo, desde antes da morte do conselheiro, hesitara sempre em pedi-la ao pai, diferindo a resolução para quando fosse propício o ensejo. A condição não era fácil, porque o sentimento que ele nutria em relação a Eugênia tinha alternativas de tibieza e fervor. A causa disso, pode crer-se, estava também em seu coração, mas principalmente residia nela. Num dos primeiros dias de agosto, assentara Estácio de ir solicitar de Eugênia autorização para fazer oficialmente o pedido. Assim disposto, dirigiu-se à casa de Camargo. Mal o avistou de longe, desceu Eugênia à porta do jardim. O chapelinho de palha, de abas largas, que lhe protegia o rosto dos raios do sol, eram 3 horas da tarde. Tornava mais bela a figura da moça. Eugênia era uma das mais brilhantes estrelas entre as menores do céu fluminense. Agora mesmo, se o leitor lhe descobrir o perfil em camarote de teatro ou se a vir entrar em alguma sala de baile, compreenderá, através de um quarto de século, que os contemporâneos de sua mocidade lhe tivessem louvado, sem contraste, as graças que então alvoreciam com o frescor e a pureza das primeiras horas. Era de pequena estatura, tinha os cabelos de um castanho escuro e os olhos grandes e azuis, 2 pedacinhos do céu, abertos em rosto alvo e corado. O corpo, levemente refeito, era naturalmente elegante, mas se a dona sabia vestir-se com luxo e até com arte, não possuía o dom de alcançar os máximos efeitos com os meios mais simples. Estácio contemplou a namorado sem ousar dizer palavra. A primeira que lhe ia sair dos lábios era justamente o pedido que o levava ali. Mas Eugênia deteve-lhe, mostrando o anel que a madrinha, fazendeira de Cantagalo, lhe mandara na véspera. Era uma opala magnífica, a tal ponto que Eugênia dividia os olhos entre o namorado e ela. Esta simultaneidade esfriou o mancebo. Entraram ambos em casa, onde Dona Tomásia os esperava. A mãe de Eugênia sabia combinar o decoro com os desejos de seu coração. Não seria obstáculo aos 2 namorados. Infelizmente, a presença de 2 visitas veio destruir o cálculo dos 3. Estácio espreitava uma ocasião de pedir a Eugênia a autorização que desejava. Até ao jantar, não se lhe deparou nenhuma. Desceram todos ao jardim. Dona Tomásia entreteve uma das visitas. Camargo foi mostrar a outra a sua coleção de flores. Estácio e Eugênia afastaram-se cautelosamente dos 2 grupos, a pretexto de não sei que flor aberta na manhã daquele dia. A flor existia. Eugênia colheu-a e deu a Estácio. Não vá perdê-la. Há de entregá-la a Helena da minha parte. Diga-lhe que estou com muitas saudades. Estácio colocou a flor na botoeira. Vai cair? Quer que pregue um alfinete? Estácio não teve tempo de responder, porque a filha de Camargo, tirando um alfinete do cinto, prendeu o pé da flor, gastando muito mais tempo do que o exigia a operação. A moça não era míope. Todavia, aproximou de tal modo a cabeça ao peito do mancebo que este teve ímpetos de lhe beijar os cabelos e seria a primeira vez que seus lábios lhe tocassem. Pronto. Diga a Helena que é a flor mais bonita do nosso jardim. Sabe que eu gosto muito de sua irmã? Acredito. Suponho que é minha amiga. Há de sê-lo com certeza. Eu preciso muito de uma amiga verdadeira. Sim? Muito. Tenho tantas que não prestam para nada e só me dão desgostos como Cecília. Se soubesse o que ela me fez. Que foi? Eugênia desfiou uma historiazinha de toucador que omito em suas particularidades por não interessar ao nosso caso, bastando saber que a razão capital da divergência entre as 2 amigas fora uma opinião de Cecília acerca da escolha de um chapéu. Estácio não escutou a história com a atenção que a moça desejara. Limitou-se a ouvir a voz de Eugênia, que era na verdade Angélica. Alguma coisa, porém, lhe ficou, e quando ela pôs termo às suas queixas,
O que me parece é que não valia a pena brigar por tão pouca coisa. Pouca coisa. Parece-lhe pouco chamar-me caprichosa e de mau gosto? Fez mal se o disse em todo o caso. Estácio fez uma pausa e continuou a andar. Eugênia esperou que ele continuasse o que ia dizer, mas o silêncio prolongou-se mais do que era natural. Em todo o caso? Repetiu a moça, erguendo para ele os olhos límpidos e curiosos. Eugênia, quer saber a verdadeira razão do mau sucesso de suas afeições? É deixar-se levar mais pelas aparências que pela realidade. É porque dá menos apreço às qualidades sólidas do coração do que às frívolas exterioridades da vida. Suas amizades são das que duram a roda de uma valsa, ou, quando muito, a moda de um chapéu. Podem satisfazer o capricho de um dia, mas são estéreis para as necessidades do coração. Jesus, um sermão por tão pouca coisa. Se tivesse algum pedaço de latim, era o mesmo que estar ouvindo o padre Melchior. Estácio não respondeu. Contentou-se com erguer os ombros e os dois continuaram a andar silenciosamente, acanhados e descontentes um do outro. A diferença é que o enfado de Eugênia se manifestava por um movimento nervoso de impaciência e despeito. Se o ofendi, perdoe-me. Disse ela com um leve tom de ironia. Oh! Exclamou ele, apertando-lhe a mão, como quem só esperava um pretexto para reatar a conversa interrompida. Talvez ofendesse. Eu sei dizer as coisas como elas me vêm à boca, e parece que não são as mais acertadas. Não digo que o sejam sempre. Agora, pelo menos, foi um pouco precipitada em zombar do que eu lhe dizia, que era justo e de boa intenção. Francamente, é para lastimar uma amizade, ganha entre duas quadrilhas e perdida por causa de um chapéu? Não vale a pena desperdiçar afetos, Eugênia. Sentirá mais tarde que essa moeda do coração não se deve nunca reduzir a trocos miúdos, nem despender em quinquilharias. Eugênia ouviu calada as palavras do moço. Não as entendeu muito. Sabia-lhes a significação. Não lhes viu, porém, nexo nem sentido. Sobretudo, não lhes sentiu a aplicação. O que a irritou mais foi o tom pedagogo de Estácio. Estouvada e voluntariosa, não admitia que ninguém lhe falasse sem submissão ou a repreendesse por atos seus, que ela julgava legítimos e naturais. A insistência do moço foi o ponto de partida a um desses arrufos, não raros entre amantes e comuns entre aqueles dois. Os de Eugênia não eram simples silêncios. Seu espírito rebelde e livre não adormecia nesses momentos de enfado. Pelo contrário, irritava-se e traduzia a irritação por meio de pirraças e acessos de mau humor. Estácio viu murmurar, crescer e desabar a tempestade. A moça articulava algumas frases soltas, batia no chão com o pezinho mimoso, que por acaso esmagou uma pobre erva, alheia às divergências morais daquelas duas criaturas. Ora parava e desandava o caminho, mas logo se dirigia para o moço, com as pálpebras trêmulas de cólera e um remoque nos lábios. Comprazia-se em torcer a ponta da manga, ou morder a ponta do dedo. Estácio, afeito a essas explosões, não lhe sabia remédio próprio. Tanto o silêncio como a réplica eram ali matérias inflamáveis. Contudo, o silêncio era o menor dos dois perigos. Estácio limitava-se a ouvir calado, olhando a sorrelfa para a filha de Camargo, cujo rosto parecia mais belo quando a raiva o coloria. Uma terceira pessoa era a única esperança de pacificação. Estácio alongou o olhar pelo jardim em busca desse Deus ex-máquina. Apareceu ele, enfim, sob a forma de um Carlos Barreto, estudante de medicina que cultivava simultaneamente a patologia e a comédia, mas prometia ser melhor Esculápio que Aristófanes. Mal os viu de longe, apertou o passo para o grupo. Vem, gente, Eugênia. Não demos espetáculos e, perdoe-me. Eugênia ergueu os ombros, procurou com os olhos o intruso que daí a pouco lhes estendia a mão. O céu não ficou logo claro, mas o vento amainou, e era de esperar que o sol se desfizesse enfim do seu capote de nuvens. Carlos Barreto deu a Eugênia a agradável notícia de que trouxera a seu pai um convite para o baile que daria no sábado próximo uma de suas parentas. A perspectiva do baile foi uma brisa salutar que dispersou o resto das nuvens. Eugênia sorriu. J'ai ri. Me voilà désarmé, como na comédia de Piron. 20 minutos depois, não havia em Eugênia vestígio da cena do jardim. Mas a ideia do casamento estava adiada.
O efeito foi agro e doce para Estácio. Estimando ver dissipada a cólera, doía-lhe que a causa fosse, não a própria virtude do amor, mas um motivo comparativamente fútil. A resolução de a consultar sobre o pedido de casamento esvaiu-se-lhe como de outras vezes. Saiu dali à noite, antes do chá, aborrecido e azedo. Esse estado não durou muito. 10 minutos depois de deixar a casa de Camargo, sentiu alguma coisa semelhante à dentada de um remorso. O amor de Estácio tinha a particularidade de crescer e afirmar-se na ausência e diminuir logo que estava ao pé da moça. De longe, via-a através da névoa luminosa da imaginação. Ao pé, era difícil que Eugênia conservasse os dotes que ele lhe emprestava. Daí, um dissentimento provável e um remorso certo. Agora que a deixava, ia ele irritado contra si mesmo. Achava-se ridículo e cruel. Chegava a adorar toda a graciosa futilidade de Eugênia. Concedia alguma coisa à idade, à educação, aos costumes, à ignorância da vida. Nesse estado de espírito, entrou em casa, onde o esperava um incidente novo.